Olá, irmãos e irmãs, é uma alegria poder chegar até a sua casa, onde quer que você esteja nesse momento, para nós refletirmos um pouco sobre as realidades do nosso dia a dia. Nós estamos aqui na TV Evangelizar e queremos sempre oferecer a todos vocês um conteúdo de qualidade. No último dia 15 de maio, nós celebramos o Dia Mundial das Famílias. E eu gostaria de refletir um pouquinho sobre esse tema, que eu acho de fundamental importância, porque cada um de nós tem um papel. Mesmo que a gente fique distante ou a nossa família seja muito pequena, mas nós temos uma família. E dentro dessa família, nós temos os membros que fazem parte. E, inclusive, o Papa Francisco já escreveu vários artigos, documentos, falando sobre a família e a importância que deve se dar nesse acolhimento e nesta cura das feridas. Neste tempo de pandemia, nós recebemos como que uma provação naquilo que diz respeito ao relacionamento familiar. Quantas e quantas vezes nós entramos em choque dentro das nossas casas porque nós estávamos mais tempo juntos. O ritmo de vida, ele habitua as pessoas a cada um viver a maioria do seu tempo, a maior parte do seu tempo, no seu isolamento. Cada um sai da sua casa, vai para o seu trabalho. Ali fica boa parte do seu dia. 8, 10 horas, dependendo da hora que sai de casa, mais o retorno, depois mais o descanso, vê as pessoas da casa no máximo 1, 2 horas num dia. E aí vem a pandemia e faz com que a gente fique isolado dentro de uma mesma casa. Eu sempre acompanhei jovens casais e até namorados, e uma das coisas que eu sempre salientei é esse conhecimento que nós precisamos ter um do outro para não levar um estranho para dentro de casa. A formação da família, aí na sua raiz, ela é muito importante, porque assim como um formador meu no tempo de seminário dizia, aquilo que nós somos hoje, nós vamos ser para o resto da nossa vida. Vai mudar pouca coisa, mas aquilo que nós somos hoje, o gênio que nós carregamos, vai nos acompanhar para sempre. E aí, você jovem, você que está namorando, você precisa prestar muito atenção e conhecer a pessoa que você está namorando. Porque às vezes nós começamos os relacionamentos pelo inverso. E se nós começarmos o relacionamento pelo inverso, a gente vai acabar se machucando um ao outro. Então, antes de morar junto, é necessário um conhecimento mútuo, para cada um saber quais são os dons que nós temos, mas também quais são as nossas falhas, as nossas limitações, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. E aí, com o passar do tempo, vamos formando a nossa família. E aí, olhamos para as limitações de cada um, as fragilidades de cada um e aquilo que precisa também ser curado. O passar do tempo, a história, muitas vezes nos deixa feridas. E nós precisamos curar as feridas uns dos outros. Mas não é apontando os defeitos, não é apontando os erros, não é mexendo nesta ferida. Às vezes é simplesmente emprestando o nosso ouvido. Às vezes é simplesmente dar um abraço de confiança para que aquela pessoa se sinta bem. É falar palavras doces onde essa pessoa possa crescer. Família é, acima de tudo, um lugar de acolhimento. E aí nós precisamos compreender uma coisa. E muitas vezes nós não entendemos isso. A família, o lar, é o lugar onde nós temos o direito de pensar em voz alta.
Porque muitas e muitas vezes, e aí conhecendo as famílias, e você conhece a sua família, nós levamos as coisas muito a sério. Se nós não temos o direito de pensar em voz alta dentro da nossa casa, nós vamos transformar a nossa casa numa empresa. Porque lá no seu trabalho você não pode pensar em voz alta. Você primeiro precisa analisar aquilo que você vai dizer para ver se não vai ofender alguém, não vai magoar alguém ou até mesmo comprometer o seu trabalho. E se nós não temos o direito de, dentro da nossa casa, pensar em voz alta, aí transformamos, repito, a nossa casa numa empresa. A casa é o lugar onde nós temos também a oportunidade de tirar a nossa gravata, tirar os nossos sapatos, ficar um pouco mais à vontade, sair desse formalismo. Não traga o formalismo para dentro da sua casa. Precisamos fazer as coisas, precisamos organizar? Sim que precisamos. Manter a casa organizada limpa? Sim que precisamos. Mas cuidado quando nós criamos uma hierarquia de relacionamentos, um manda e os demais obedecem. Buscamos sempre esta igualdade a nível social, mas às vezes vivemos uma ditadura dentro de casa. Nós precisamos, assim como nós lutamos por essa igualdade social, nós precisamos lutar por essa igualdade dentro dos nossos lares. O esposo não é mais do que a esposa. Ninguém é maior do que ninguém. Eu mando e vocês têm que obedecer. Eu trabalho fora e trago dinheiro para casa, então aqui dentro de casa quem manda sou eu. Esse tipo de coisa precisa sair, né, da nossa boca. Nós precisamos colocar isso como que no lixo. Não repita mais essas frases, essas palavras grosseiras. Você que é pai, seja pai. Você que é mãe, seja mãe. Às vezes nós queremos trazer a nossa profissão para dentro de casa, só que os nossos filhos, eles não precisam de um engenheiro, não precisam de um médico, não precisam de um advogado, não precisam de um professor, não precisam de nada. Eles precisam de um pai e de uma mãe. E às vezes nós achamos que o nosso profissionalismo também faz parte do nosso lar. Sim que faz, mas nós precisamos deixar em segundo plano. Antes de ser você um médico, você é pai. Antes de você ser um engenheiro, você é pai. Assim você é mãe da mesma forma. Antes de você ser uma médica, você é mãe. Antes de você ser uma engenheira, você é mãe. E é isso que deve prevalecer. Porque caso contrário, se os nossos filhos não encontram dentro de casa esse afeto, esse carinho de um pai e de uma mãe, eles acabam buscando fora. E aí se relacionam às vezes com o empregado e a empregada de uma forma melhor do que com o pai e com a mãe. Por quê? Porque o empregado e a empregada, aqueles que estão trabalhando dentro de casa, têm uma relação afetiva maior do que os próprios pais. E aí, o que acontece quando, por exemplo, lá na escola não tem aula, os pais não sabem o que fazer com os seus filhos, ficam apavorados. Tá, e agora o que eu vou fazer com as crianças? Ué, eles são seus filhos, aprenda a brincar com eles, interaja com eles, porque às vezes nós somos filhos de pais estranhos. Nós não conhecemos os nossos pais porque sabemos que eles têm uma profissão, mas não sabemos como eles são como pai e como mãe. Por isso, papai e mamãe, cuidem bem dos seus filhos. Mas por isso, também, maridos, cuidem bem das suas esposas. Na Sagrada Escritura, nós temos uma orientação na Carta de São Paulo a respeito de como os pais precisam se comportar. Primeiro, maridos, esposas, filhos. Procure aí também na internet, faça uma pesquisa, estude um pouco sobre a relação que se deve ter dentro de casa. São orientações bíblicas. Maridos, amem as suas esposas. Mulheres, sejam submissas ao seu marido, mas não no sentido de obedecer ao marido,
mas ser um com Ele. Filhos, ame os vossos pais. Pais, não dificultem o aprendizado dos seus filhos. Procurem ser pais verdadeiros. Não atrapalhem no crescimento dos seus filhos. Porque às vezes, preste atenção, às vezes os pais projetam nos filhos aquilo que eles não conseguiram ser. E isso está errado. Aí aquelas frustrações que nós tivemos quando nós éramos pequenos, nós queremos agora colocar nos nossos filhos. Não é assim, não é criando um novo problema que nós vamos resolver outro. Ah, porque eu não consegui ser feliz na minha profissão, porque o meu sonho era essa outra profissão, então eu quero que o meu filho seja. Deixe que cada um seja o que quer ser. Você precisa orientar, você precisa acompanhar. Olhe para o texto do bom pastor. Como é que Jesus conduz o seu rebanho? Como é que o pastor conduz as ovelhas? Ele se coloca no lugar da ovelha? Não. Ele não é mais uma ovelha com as outras. Ele sim precisa ficar atento, proteger o seu rebanho. O pai e a mãe são como que pastores desse rebanho familiar. Um precisa cuidar do outro. Por isso, falar sobre família é um prazer, porque muitas e muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa e não nos conhecemos. Nós não damos oportunidade para o outro, a gente nem sabe que talento que tem o outro, né? Até nas questões mais simples, né? A gente não desenvolve os dons até na cozinha, né? Fazer um prato, né? Para organizar uma mesa, organizar, sei lá, flores dentro de casa, qualquer coisa que seja, tapetes, enfim. Nós precisamos dar oportunidade para o outro para desenvolver os seus talentos e aí até mesmo descobrir se tem ou não o dom de organizar a casa. A gente só conhece quando a gente convive. E por isso foi muito bom esse tempo de pandemia, onde nós tivemos que ficar dentro de nossas casas isolados, porque ali, mais do que esse enfrentamento conosco, né? Saber quem nós somos diante de uma realidade terrível, mas também quem nós somos nesta convivência familiar. Muitas pessoas aprenderam a se conhecer. Sei que tristemente também muitas famílias se destruíram, mas se não iriam se destruir agora, iriam se destruir amanhã. Se nós não temos capacidade de conviver bem dentro das nossas casas, como é que nós vamos constituir uma família a longo prazo? Aí quem vai pagar? Os nossos filhos, os nossos netos. Por quê? Porque nós, enquanto, entre aspas, adultos, pensamos que nós conseguimos administrar bem as nossas vidas. E eu gostaria de finalizar o programa de hoje rezando com você. Gostaria que você também rezasse aí na sua casa, no silêncio do seu coração, e vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa. A casa é como que esta proteção para a família. Então nós precisamos pedir a bênção de Deus para as nossas casas, para que a nossa família seja protegida. Reza comigo. Ó Deus, abençoai e protegei os moradores desta casa. Você pode lembrar quem é que mora com você, seu papai, mamãe, os filhos. Abençoai tudo o que se encontra em nossa casa, os que nela entram e os que dela saem. Guardai nossa casa e dai-nos a vossa paz. Dai-nos coragem para enfrentar com sabedoria e amor a luta do dia a dia, transformando-nos em instrumentos de vossa vontade. Amém. Muito obrigado por você ter acompanhado o programa de hoje, que nós possamos viver santamente com as nossas famílias, procurar rezar também, assim como nós temos as nossas programações de assistir um filme, de passear,
que nós possamos também rezar em família. Quem sabe, pelo menos uma vez por semana, sentar e rezar o terço juntos, meditar a palavra de Deus. Faça uma programação religiosa também com a sua família e isso vai te fazer muito bem. Saiba disso. Obrigado pelo carinho, continue acompanhando a programação da TV Evangelizar. Vamos evangelizar sempre juntos, porque você sabe, evangelizar é preciso.